Você já deve ter ouvido falar por aí sobre lançamento, principalmente se você já viu algum tipo de conteúdo sobre criação de negócios online, empreendedorismo digital, marketing digital, criação de cursos, infoprodutos e tudo mais. E esse vídeo vai ser bem direto ao ponto, esclarecendo para você todos os principais conceitos sobre o que é um lançamento. Dá mesmo para faturar 6 dígitos, 7 dígitos, ficar rico e tudo mais com o lançamento? Vou falar sobre isso, mas eu vou principalmente trazer para você clareza sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu vou rapidamente definir o conceito de lançamentos em termos gerais de negócios e rapidamente nós já vamos para o contexto de marketing digital e produtos digitais. Olha só, pega essa. Um lançamento é uma sequência de ações elaboradas com o objetivo de realizar a venda de um produto ou serviço em determinado momento. Por exemplo, lançamento no mercado imobiliário. Você vê isso toda hora. Todo conjunto de ações de marketing realizados ali pela construtora para colocar aquele imóvel à venda. Lançamento de um novo modelo de iPhone. Todo conjunto de ações de marketing tomado pela Apple para gerar uma conscientização no público a respeito do lançamento desse novo modelo. Gerar um hype nas pessoas e um fluxo alto de vendas na data estipulada e a partir dela também. E aí essas ações que são tomadas, elas são escolhidas para aumentar a consciência e o desejo do público a respeito daquele produto ou serviço. E assim, o fluxo de vendas é maior na hora que as vendas começam. Então pensa que a Apple poderia simplesmente, sem avisar ninguém, colocar para vender na loja um novo modelo de iPhone. Venderia X. Só que ao invés disso, ela coloca na linha do tempo uma sequência de ações de comunicação com o objetivo de fazer com que mais pessoas tenham consciência e desejo por esse novo produto. E aí quando esse novo produto finalmente fica disponível, você tinha ali uma massa de pessoas interessadas nele, com desejo dele, e aí vai vender 10x ao invés de X. E aí, em resumo, isso que é um lançamento. Ele está presente na sua vida a todo momento. Você vê lançamento de filme, você vê lançamento de vários produtos, você vê lançamento de jogos de videogame. Praticamente todas as áreas e todos os mercados têm lançamento, é só você começar a observar. Só que aí nós entramos na questão que você realmente quer ouvir, né? Lançamentos no contexto de produtos digitais. Esses que você ouve as pessoas falarem na internet. Se você pesquisar aí no YouTube, né, como fazer lançamentos, você vai encontrar vídeos do Érico Rocha, do Marcos Paulo, do Thales Kinderê, da Priscila Zilo e tudo mais. E nesse contexto, nesse universo, o que é um lançamento? É a mesma coisa que eu acabei de explicar, uma sequência de ações de comunicação com o objetivo de criar consciência e desejo em um público para que seja vendido um produto no final. Só que nesse caso, o produto em questão é um produto digital, um curso online, uma mentoria, um curso online gravado, um curso online ao vivo, qualquer coisa digital baseado em informação, que muito por aí se chama também de infoproduto. É quando você pega um conhecimento que você tem e empacota esse conhecimento para que ele seja vendido online. E aí esse tipo de produto, por ser algo mais intangível, né, não é algo que você pega na mão, não é algo que você veste nem nada do tipo, o processo de vendas dele envolve um processo de convencimento do público ou geração de desejo, geração de expectativa para que ele tenha vontade de adquirir esse produto digital. Então o público ele tem que se convencer de que aquele produto vai ajudá-lo, de que aquele produto vai servir para ele, de que vai causar algum resultado positivo na vida dele. E nesse contexto se encaixa muito a ideia de fazer um lançamento, porque o lançamento envolve uma sequência de comunicação educando o público a respeito da oportunidade que esse produto traz, ou do problema que o produto é capaz de resolver. A ponto até de, quando muito bem feito, deixar as pessoas com muita vontade de adquiri-lo, com muita, inclusive, esperança de ter aquela transformação na vida dela. Tudo graças a essa sequência de comunicação que é tomada antes de colocá-lo para vender. Isso joga o desejo das pessoas lá no alto. Isso faz com que elas fiquem com muita vontade de ter aquilo, fiquem com muita expectativa e, consequentemente, elas agem quando a venda abre. Um jeito fácil de você visualizar esses tipos de lançamento e até mesmo elaborar o seu, se for o caso, é olhar na linha do tempo de trás para frente, começando a partir do dia da abertura das vendas. Então imagina que eu vou começar a vender o meu produto digital na segunda-feira, dia 1 de junho. Eu posso, na semana anterior, realizar 3 ou 4 aulas online falando sobre os problemas que o meu produto é capaz de resolver, ou falando a respeito da transformação que o meu produto é capaz de trazer na tua vida. Posso fazer uma dessas aulas na segunda, outra na quarta, outra
outra na sexta e outra no domingo. E aí, num primeiro momento dessas aulas, eu não preciso estar diretamente falando sobre o produto, mas sim desenvolvendo sobre como conquistar essa determinada oportunidade ou resolver esse determinado problema. E aí, a narrativa é construída para que o caminho óbvio para conquistar essa oportunidade ou resolver esse problema seja a aquisição do meu produto. Só que para as pessoas participarem dessas aulas, elas precisam ver que faz parte de algo maior. Elas precisam estar conscientes da existência dessa aula para elas quererem participar. Elas precisam ver que essas aulas estão interligadas. Então eu posso pegar todas essas aulas que eu vou fazer antes das vendas e transformar numa espécie de evento online, chamado de intensivo de alguma coisa, semana do alguma coisa, jornada do não sei o que. Você deve ter visto várias vezes por aí, né, como intensivo de negócios online, intensivo de língua japonesa, que fui eu que criei, semana da língua japonesa, que eu uso pra mim também, semana do emagrecimento saudável e vários outros nomes de evento que, no fim das contas, são as aulas desse período de pré-lançamento empacotadas em um evento. E o objetivo dessas aulas é gerar desejo no público para que eles adquiram o produto na data estipulada. E aí volta atrás. Para quem que eu divulgo essas aulas gratuitas? Eu divulgo para quem me acompanha, divulgo para minha audiência, divulgo para as pessoas do meu Instagram, para as pessoas do meu Facebook, para as pessoas do meu YouTube, para as pessoas da minha lista de e-mails, para os meus grupos de WhatsApp, para os meus contatos do WhatsApp. Eu convido essas pessoas para o evento antes do evento acontecer. Eu anuncio para elas que a partir de tal dia eu vou realizar essa série de aulas dentro do evento tal, ensinando A, B, C, D. Elas fazem um cadastro para participar desse evento, deixa lá o e-mail, entra num grupo de WhatsApp, assim eu tenho acesso a elas, eu consigo me comunicar com elas. Aí na hora que o evento começa, eu tenho como entrar em contato com elas para chamar elas para participar dessas aulas. E aí esse período que antecede o evento e que eu tô convidando as pessoas para participar dele é o que nós chamamos de período de captação. Eu tô captando pessoas para participar desse evento e para as pessoas que participarem do evento, eu vou realizar o lançamento do meu produto. É um período de captação de leads, né? Leads são pessoas que se cadastram para alguma coisa dentro do seu negócio e que podem se tornar clientes depois. Nós convidamos essas pessoas para o evento através dos nossos canais, isso é o que chamamos de tráfego orgânico, mas também fazemos anúncios nos principais canais de tráfego anunciando esse evento, inclusive para pessoas que ainda não nos conhecem, isso através de tráfego pago, anunciando para pessoas que nós chamamos de leads frias. E assim nós temos no final um determinado número de pessoas que se cadastrou para esse evento, uma quantidade de leads. Então, juntando isso, um período em que eu convido pessoas para participar de um evento online, formado por aulas gratuitas. Dentro dessas aulas gratuitas, eu faço a construção do valor do meu produto, fazendo com que as pessoas passem a desejar o meu produto, até que em determinado dia eu abro as vendas para esse produto. De modo geral, isso é um lançamento de produto digital. E aí, quem começou com esse formato de lançamento para venda de produtos digitais foi um americano chamado Jeff Walker, lá para 2005, 2006, alguma coisa assim. Ele passou a ensinar isso através de um curso chamado Product Launch Formula. Esse curso foi licenciado e lançado no Brasil pelo Érico Rocha com o nome de Fórmula de Lançamento, isso lá no ano de 2013. E de lá para cá que começou a se popularizar no Brasil essa ideia de convidar pessoas para um evento online, participar de aulas e aquilo, no fim, ser um processo de vendas muito bem orquestrado. O formato mudou muito com o passar do tempo, ele foi se adaptando de acordo com a evolução do mercado, né? Lá na fórmula original do Jeff Walker, por exemplo, não existe ou não existia essa ideia de pegar as aulas e dar um nome de evento para elas e convidar as pessoas. Antigamente era feito diretamente chamando para as aulas as pessoas já da sua lista. Isso quem inventou e fez pela primeira vez foi meu amigo Mairo Vergara, grande professor de inglês aí da internet, dos primórdios, que foi também um dos pioneiros dos lançamentos no Brasil. Eu trocava muita ideia com ele na época, a gente desenvolveu muita coisa junto, inclusive o conceito de captação eterna de leads antes de fazer o lançamento. Inclusive essa ideia de transformar a série de aulas gratuitas em um evento e ter esse período de captação de aulas, né? Surgiu daí. E aí o que acontece? À medida que as pessoas foram trabalhando em cima desse formato, alterando a configuração das ações que são tomadas para a execução do lançamento, foram surgindo novos métodos, né? E esses métodos foram sendo batizados por nomes diferentes de lançamento. Cada tipo
de lançamento que você vê por aí nada mais é do que uma receita diferente para fazer um lançamento de produto digital, mudando alguns elementos ali significativos na cronologia e na execução do processo. O conjunto de estratégias e ações tomadas para fazer um lançamento de um produto, ou seja, o processo desse lançamento, ele pode ser empacotado e batizado com um nome. Isso pode ser feito pela própria pessoa que criou ou ordenou esse conjunto de estratégias, porque para passar para frente e comunicar fica mais fácil se você empacotar tudo isso em um nome. Eu mesmo acabei criando um, né, que é o que chamam de lançamento passariano. No começo foi uma criação meio que por acidente, com eu fazendo algumas alterações vindas da minha cabeça, mas depois eu vi que tinha muito fundamento. Quem deu esse nome para esse lançamento, novamente, foi o Mairo Vergara, porque na ocasião eu simplesmente fiz do meu jeito, compartilhei, deu muito certo, ele testou, deu muito certo. Outros grandes players do mercado digital fizeram e fazem até hoje, também deu muito certo, e assim o lançamento ficou conhecido ali. Eu cheguei até a palestrar sobre ele no Fire, né, que é o evento da Hotmart, e também nos maiores masterminds de empreendedores digitais do Brasil. Até o Jeff Walker lá, o criador dos lançamentos, chegou a utilizar também, com um pequeno erro de grafia no nome ali, né, ele escreveu Passari. Mas no fim, todo lançamento tem seu propósito e o seu momento adequado para ser utilizado. Tem uma pessoa, por exemplo, Thales Kinderé, que inventou o chamado lançamento meteórico, que é baseado primordialmente no uso de WhatsApp, que é uma coisa que antes ninguém fazia e hoje se tornou praticamente indispensável. E assim surgiu um novo tipo de lançamento que pode ser incluso no nosso repertório de estratégias de vendas do nosso negócio. Lançamentos são isso, estratégias de vendas para o nosso negócio. Podemos fazer um tipo de lançamento, vários tipos de lançamento, lançamento e não lançamento em situações e contextos diferentes. Tem também o lançamento possuído, né, criado pelo Bruno Gimenez, tem o lançamento Godzilla da Priscila Zillo, cada um com as suas peculiaridades e funcionando melhor em determinado momento, em determinado contexto do negócio digital da pessoa. Agora, olha só, normalmente lançamento é apresentado atrelado a uma oportunidade de ganhos financeiros, né? Ele é vendido como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então fica a pergunta, é possível mesmo ganhar dinheiro ou não? Se você entendeu o que é um lançamento, então você já deve concluir que a resposta é sim, porque o lançamento nada mais é do que um meio pelo qual para realizar a venda de um produto ou serviço. E aí você coloca aí na conta o fato de ser um produto digital. Se você criar um produto digital e você vendê-lo em escala, naturalmente você ganha dinheiro. Da mesma forma que se você vender em escala qualquer tipo de produto que tenha uma margem razoável, você também ganha dinheiro. É assim que funciona negócios como um todo. Então, sim, se você desenvolver um bom produto e você desenvolver uma boa campanha de marketing para ele, essa campanha de marketing sendo baseadas em lançamentos ou não, colocar um bom processo de vendas, o caminho natural é que aquilo gere receita. Inclusive, basicamente é assim que funcionou a minha vida nos últimos 10 anos, mais ou menos. Eu fundei uma escola online de ensino de japonês e aprendi lá no começo, lá em 2013, a fazer lançamentos para vender as turmas do meu curso. E graças a isso eu tive grandes fluxos de vendas e assim a minha empresa cresceu. E no fim das contas, pode-se dizer que eu ganhei algum dinheiro com isso. Tanto que eu me envolvi tanto com isso que as técnicas de marketing que eu criei para aplicar no meu negócio foram espalhadas por aí em diversos outros negócios, porque eu sempre estive compartilhando também, muito mais nos bastidores do que publicamente, igual eu tô fazendo agora. Hoje eu tô aqui para falar desse assunto que eu tanto gosto, né, e para ajudar mais pessoas a aprenderem marketing também. Mas no fim das contas é trabalho. Você tem que aprender coisas novas, implementar coisas novas, correr certos riscos, vender produto e basicamente gerir um negócio como qualquer outro. Claro que com diversas vantagens por ser um negócio digital, mas no fim das contas é empreendedorismo puro. Eu acredito que entender conceitualmente as coisas do jeito que eu tô falando aqui pode acelerar um pouco o seu progresso, porque tira um pouco do ruído que existe na sua cabeça, né? Ruído que muitas vezes é gerado pelos próprios produtores de conteúdo de marketing que não explicam as coisas de forma tão clara e direta quanto eu acredito que tem que ser. Como eu já falei, no marketing digital nem tudo tá preto no branco, tem muita coisa que não fica explícita, se é que você me entende. Mas eu vou ficando por aqui, espero de verdade que esse vídeo tenha esclarecido coisas para você, espero que tenha sido uma verdadeira aula sobre o que são lançamentos e que agora você vai poder sair por aí olhando para o mercado com outros olhos, né? Meu objetivo aqui é ser um agente de clareza, explicar as coisas da forma mais compreensível possível para te ajudar. Então agora eu preciso que você me ajude a saber como eu posso te ajudar. Deixa um comentário dizendo o que você achou, mas principalmente com as dúvidas que você pode ter sobre o mercado digital e que um
vídeo como esse, nesses mesmos moldes, poderia ajudar você. Vou ficando por aqui, falou, até a próxima.